Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje, feriadão aí do Dia dos Trabalhadores, né? Que não tem dia, todo dia é dia de trabalhar, né? Mas é, essa enganação de trabalhar e ter um dia para você que é trabalhador todos os dias, né? É uma coisa assim. Gente, vocês podem pensar assim, poxa, o Anderson é muito. é, ele não tem otimismo para as coisas. Não, gente, você tem que colocar uma coisa na cabeça, tá? Dia dos pais, dia das mães, dias do filho, dia da avó, dia. Gente, isso tudo é um meio. É um circo, tá? Você vai falar assim, então quer dizer que o dia da sua mãe, o dia das mães é um circo? É um circo. É um circo para poder vender, é um circo para poder o mercado movimentar. Ou você não sabe disso, né? É um mercado que, inclusive, movimenta até próximo ou mais do que o Natal, é o Dia das Mães. Tá? Por quê? Porque a mãe é mãe, né? E isso eu digo para vocês, se você olhar é, a função da mãe, realmente, você tem que dar a sua vida pela sua mãe. Agora, a questão que de criar datas comemorativas para você gastar. Gente, vai lá, dá um beijo na sua mãe, dá um abraço muito forte na sua mãe todos os dias. E você nunca precisará gastar um centavo. Agora, se a mãe exige que você dê presente para ela, aí já é um problema seu e dela, né? É porque ninguém das partes aí entendeu ainda, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é só a ponta do iceberg de tantas outras coisas. Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, e gente, ó, até aniversário de nascimento. Esse negócio de presentear casamento. Quem tem que dar presente de casamento baseado na história, né, no histórico dos seres humanos, é o pai da moça, né? Ele é que tem que ter ali o espólio dela, né? Já o cara, ele praticamente entra, ou é o contrário, gente. Eu acho que é o pai da moça que tem que dar um espólio, né? Baseado nas épocas antigas. Mas convidado, ter que dar presente, não sei. Essa parte aí do casamento eu não vou aprofundar muito, não. Mas esse negócio de datas, é porque o casamento não é uma data fixa, né? É sazonal. Casa, o tempo que ocorrer ali, né? O casamento é a data. Agora, datas específicas, tá? Mas vamos lá. Vamos falar de manipulação. Vocês viram a thumbnail aí do vídeo, né? E eu vou repetir para vocês aí. 1% controla o mundo, 4% são marionetes, 90% estão dormindo, 5% sabe o que está acontecendo à sua volta e estão tentando acordar os 90%. Já esses 1% não quer que os 5% acorde de forma nenhuma os 90%. E os 4% que são as marionetes, eles nunca, em hipótese alguma, vai se mobilizar para tentar acordar ou tentar impedir que os 5% acorde os 90%, porque ele está ali só, é como se fosse um carniceiro. Pagou, ele faz, né? Bom, e aí? A gente vai começar a falar agora aqui da Circo. Nós trouxemos um vídeo nos últimos dias aqui, e esse vídeo, ele diz assim, vou colocar na tela aqui para você. Vamos ver se eu encontro a thumbnail aqui.
Mas vocês devem ter visto o vídeo anterior aí. Eu vou abrir na tela aqui para vocês. Espera aí. Esse vídeo bem aqui, ó. É... Esse daqui. De teoria da conspiração, mas que sempre foi verdade, a verdade que eles querem torná-las em verdade. O que é essas teorias da conspiração e das verdades que eles querem tornar em verdade? Ah, porque a Circo ela é só uma empresa comum, não tem nada a ver com os senhores do mundo, ou é, eles não estão tentando influenciar a Circo. Aí vem o CEO, o vice-presidente de produtos da Circo, e diz que não existe sistema de pagamento transfronteiriço em tempo real ainda, sendo que já existe, né? A Ripple já provou para o mundo que existe. Esse vídeo aqui, beleza? E aí, o que que acontece? Por isso, eles estão querendo criar um sistema, né? Um sistema chamado... Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde foi que eu coloquei? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Então tá aqui, movimente o dinheiro de forma mais rápida e segura com o USDC, o dólar digital feito para empresas e desenvolvedores do mundo todo, né? Quem está envolvido aqui? Visa, BNY Mellon, BlackRock, Coinbase, quem mais? Grab, quem mais? MoneyGram, que era a empresa a empresa principal lá no início que estava fazendo parceria com a Ripple. E aí vem a questão. Olha quem está aqui. Não é Mastercard, é Visa. Visa que adquiriu uma empresa. Eu fiz esse comentário esses dias aqui para vocês e já tinha feito vídeos há muito tempo. Visa que adquiriu uma instituição, uma empresa que tinha parceria com a... Deixa eu ver se foi com a... Só reconfirmar aqui nas minhas pesquisas. Aqui apresenta, cadê? Adquire parceira da Ripple. Aqui, ó, Visa que adquire parceira da Ripple, tá? Que eu trouxe essa semana mesmo, tá? Um vídeo. Parceira da Ripple e Airport para aprovação do órgão de defesa de concorrência do Reino Unido. Ou seja, já tem duas empresas da Ripple envolvidas aqui com a Circle, onde a BlackRock está de corpo e alma lá dentro, beleza? Aí a gente vê aqui, cadê? Bem aqui, ó. Em 3 de novembro de 2022, aprofundando nossa parceria com a BlackRock. Aqui, ó. Aqui tem um... Aqui. O que você aprenderá? Aprofundamos nossa parceria com a BlackRock, aproveitando a força operacional do maior gestor de ativos do mundo para ajudar a proteger as reservas de USDC. Desde o início, gerenciamos a reserva da USDC para minimizar riscos de liquidez, de contraparte, operacionais e reputação e outros, para que os detentores de USDC possam ter certeza de que seu dinheiro é sólido e resgatável em uma proporção 1 por dólares americanos a qualquer momento. Isso orientou nossa abordagem em relação à regulamentação, liquidez e transparência e moldou nossa estratégia de parceria com instituições financeiras líderes. Por meio de nossa parceria com a BlackRock, começamos a investir no fundo de reserva Circle para administrar parte da reserva da USDC. Esperamos que a composição das reservas continue sendo de aproximadamente 20% em dinheiro e 80% em título do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo. Circle Reserve Fund é um fundo de mercado monetário governamental registrado na regra 2A7, administrado pela BlackRock Advisor Limitada. O seu portfólio será composto por dinheiro e títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo. O fundo de reserva da Circle está disponível apenas
para a Circle, tá? À medida que nossos títulos do Tesouro existentes amadurecem, os recursos serão usados para comprar novos títulos do Tesouro pelo Fundo de Reserva Circle. Iniciamos esse processo em 3 de novembro de 2022 e esperamos concluir a transição até o final do primeiro trimestre de 2023. O fundo é custodiado pelo Banco New York Mellon. Lembra que ele está aqui, ó. Deixa eu chegar ali, ó. Depois, eu acho que depois da MoneyGram tem o Visa e depois é porque não tem como arrastar, tá, gente? Aí, ó. BNY Mellon. Lembra do BNY Mellon que tinha um herdeiro que perdeu, que morreu e as carteiras desapareceram lá e a Ripple foi lá ajudar a família a recuperar alguma coisa, né? Que o banco que já atua como custodiante de títulos do Tesouro que compõe a reserva em USDC atualmente. A Circle Reserve Fund está sujeita aos requisitos da Lei de Companhias de Investimento de 1940, incluindo está sujeito ao Conselho Independente, blá blá blá, né? Ou seja, quem está fazendo aqui uma manobra para essa reserva é a BlackRock. E aqui está, ó, Fundo de Reserva Circle, tá? O USDXX. Tá? Institucional aqui, valor patrimonial líquido de 30 de abril de 2025, $1. Rendimento, esse aqui não deve ser SEC do security lá da instituição, não. 4,28%. Desempenho aqui do fundo. Fatos principais, tamanho do fundo, 54 mil dólares, né, 214, em 30 de abril de 2025. Tamanho da... Vamos aumentar isso aqui mais, gente. Tamanho da turma, em milhões, a mesmo preço. Né? Isso aqui é coisa lá dentro da BlackRock, relacionado a esse fundo da Circle aí, tá? Aí, ó, descrição, aqui são as participações, né? O El Fargo, Tripartido, Mercados Globais do Grupo Tripartido Citigroup. Vai vendo os nomes, gente. Eu queria que vocês prestassem atenção nos nomes. Berkeley Bank, Letra do Tesouro. Aí vem aqui BNP, Letra do Tesouro, Estagiário Tripartido, Nomura Security, Letra do Tesouro. Tem mais. Ó. São 3 páginas, né? Deutsche Bank, né? BNP Paribas, Deutsche Bank. Aí você vai lá na terceira página, que deve ser a última. Acabou. Bom, o que eu queria que vocês prestassem atenção nesses nomes? Ah, tem não. Tá aqui, ó. Goldman Sachs, Banco Real do Canadá, Wells Fargo novamente, Crédito Agrícola, CIB. O que quer dizer esse nome dessas empresas? Procure e pesquise aí e você vai ver que todos esses bancos aqui são donos da Swift, tá? Donos da Swift. Aí surgiu essa notícia aqui, ó. Ripple oferece 4 bilhões a 5 bilhões pela emissora de stablecoin Circle. Isso tá bombando na internet, gente. Quando você procura aqui, ó, Ripple oferece entre 4 e 5 bilhões para a emissora Circle de stablecoin aí, né? Diz a Bloomberg. Aí você vai procurar, ó, tá bombando, todo mundo falando aqui, né? Ó, tanto de página ainda para falar aqui. Beleza, vamos aos fatos. Olha só, gente. Oferta de 4 a 5 bilhões para comprar Circle é rejeitada, diz o relatório aqui. Um relatório. Presta atenção no que nós vamos ver aqui. Eu acho que eu marquei aqui, ó. A empresa de pagamento em blockchain Ripple teria oferecido até 5 bilhões em uma tentativa de adquirir a emissora de stablecoin Circle, mas a oferta foi rejeitada. De acordo com uma reportagem
da Bloomberg de 30 de abril. Gente, essa é a mídia mainstream, a mesma que fez você pensar que Donald Trump não era apto a ser eleito. Os mesmos que falaram que no Brasil o cara que foi solto lá da cadeia era o melhor presidente do Brasil e tá ferrando com o Brasil. E que o que levou a facada que tá lá no hospital hoje pela milésima vez sendo operado por conta daquilo, ainda a mídia falou que ele não era apto a gerir o Brasil. Presta atenção nisso, a mesma mídia. Então tá aqui, em 30 de abril, a Ripple fez oferta. Vamos ver aqui esse fez. Vamos aqui, ó. Tá lá na Bloomberg, tá? Dizem, olha só, gente, quando você vai na fonte, você sabe o que estão dizendo. Dizem que a Ripple fez uma oferta para comprar a stablecoin rival Circle. Gente do céu, tem gente que tá levando isso aqui como verdade. Vamos lá. A Ripple propôs uma aquisição, vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Uma aquisição de um fornecedor rival de stablecoin, a Circle Internet Group, de 4 bilhões a 5 bilhões, uma oferta que foi rejeitada por ser muito baixa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Embora a Ripple continue interessado na Circle, ainda não decidiu se fará outra oferta, disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas porque os detalhes não são públicos. Por sua vez, a Circle está focada em dar continuidade a uma oferta pública inicial que ela arquivou, né? Está arquivado, foi arquivado no início desse mês, acrescentaram as pessoas. Aí, entre aspas aqui, que dá para ler, não comentamos rumores de mercado, fecha aspas, disse um porta-voz da Circle. Gente, rumores de mercado, gente, não faça isso não. Tem muita gente que tá aí preocupada. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? A Ripple ficou doida. Alguns tá pensando assim e isso é pisar no chão e ficar com os pés no chão. Outros estão flutuando, falando, nossa, que maravilha, isso vai ser muito bom. Gente, tá aqui, ó, dizem, isso tá na Bloomberg. E aqui na mídia tá falando assim, de acordo com uma reportagem da Bloomberg. E aqui, sabe aquele telefone sem fio falando assim, empresa de pagamentos de blockchain Ripple teria oferecido, de acordo com uma reportagem na Bloomberg. E quando você vai na Bloomberg, tá lá, dizem que a Ripple, lembra quando eles fazem a Folha de São Paulo fala assim, dizem os leitores, e não dá nome ao boi. Gente, vamos lá, presta atenção para você ver a mágica acontecer. O que tá falando aqui? A tentativa de aquisição relatada ocorre menos de 30 dias após a Circle ter solicitado uma oferta pública inicial lá na SEC. É, meu amigo. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. Deixa eu encontrar ela aqui, gente. Onde foi? Aqui, eu acho que foi esse aqui. Esse aqui, ó. Circle Internet Group. Foi no dia 1º de abril de 2025. Ela quer fazer IPO, gente. Ela quer fazer IPO. E você sabe o que significa isso? Isso aqui, né? E isso aqui, gente, isso é manipulação. Manipulação, tá? Manipulação. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Qual foi o vídeo, a imagem aqui, gente? Aqui, ó. Vou colocar a thumbnail aqui. Pera aí, gente. Essa thumbnail, né? É disso aqui que eu tô falando, gente. 1% controla o mundo. Ou seja, uma empresa ou duas
duas partes, sabe-se lá que tem alguém por trás da Bloomberg controlando a narrativa. 4% são marionetes. Quem são? Os próprios repórteres, as pessoas que foram lá na Bloomberg e falaram, posta isso aí, fala sobre isso aí. 90% estão dormindo. São as pessoas que estão... Nossa, que maravilha! Você sabe por que eu falo isso? Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Peraí. Aonde foi que eu coloquei a informação? Uma delas é essa aqui. Ripple. Peraí. É do próprio Smoke. Vamos lá. Olha só. Ele diz assim: Ripple adquirindo o Circle seria uma super jogada de stablecoin. Olha só, gente. Esse daqui, a gente poderia dizer que ele está nos 90%. E fazendo também parte dos 4%, que são as marionetes. Tá? De graça, porque marionete não trabalha de graça, não. Mas está sendo. Eu poderia ser considerado uma marionete aqui, quando eu falo da Ripple, falo do XRP-LED, porque eles precisam de pessoas que falem sobre esses projetos. Só que quando a gente fala do projeto aqui no canal, a gente fala com a propriedade técnica e não tentando elevar uma empresa aqui ou outra ali. Vocês mesmos já devem ter notado aqui no canal que eu falo às vezes da Ripple e critico às vezes alguma coisa que a Ripple venha fazer, né? Mas eu nunca venho aqui para falar para vocês assim, gente, eu acho que a gente precisa de focar mais na Ripple. Eu já comentei sim, falei sobre se eu tivesse dinheiro, eu compraria ações da Ripple quando ela abrisse um mercado. Mas não falo para você assim, ó, você tem que comprar a Ripple. Não, eu falo tá? Tudo que eu trago aqui, eu trago de certa forma como se fosse a minha experiência, tá? Mas olha só, 5% sabe o que está acontecendo e estão tentando acordar os 90%. Esse 1% aqui, ó, que controla a narrativa, não quer que os outros 5% acordem os 90%. Ou seja, provavelmente a Bloomberg não ficaria feliz de me ver falando contra isso aqui. Mas você vai ver e vai pensar assim, mas e o que tem? Se a Ripple comprar a Circle, o que você perde com isso? O que nós perdemos com isso? Credibilidade. Eu diria isso. Mas a Circle, ela tá ligada a uma empresa muito forte, que é a BlackRock, e várias outras aí. Por que perderia credibilidade? Eu diria que nem só credibilidade, eu diria que perderia até mesmo valor de mercado. Quando a Ripple resolver abrir mercado. Você sabe por quê? Credibilidade pelo fato de a Ripple não estar querendo concorrente. Olha, um mercado saudável é quando tem concorrência, gente. Por que a Ripple iria ofertar compra da Circle? Aí depois, isso tá surgindo porque muitas das vezes as pessoas colocaram na cabeça assim, a Ripple vai sair comprando o mundo aí. Aí você pega e fala assim, e por que a Circle não falou nada a respeito? Gente, isso aqui, se a Circle... e por que a Ripple não falou nada até o momento, dizendo assim, opa, peraí, estão usando o nosso nome indevidamente, nós não estamos ofertando nada. Eles não vão falar. Você sabe por quê? Porque isso faz com que dê moral para eles, principalmente se eles não comprarem. E mostra quem é que está criando narrativa pelo mundo afora aí. Não, eu não vou falar nada, deixa eles lá se rasgarem. Deixa o nome da Ripple ir para Marte. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa análise aqui, ó. Eu acho que eu marquei. Não marquei. Não foi aqui não, mas aqui, ó. Olha só, a Ripple teria avaliação de 11 bilhões em 2024, uma estimativa que o CEO Brad Garlinghouse considerou desatualizada em janeiro. A empresa de blockchain comprou a corretora
principal Reading Road por aproximadamente 1,2 bilhão em abril agora, alegando que a mudança ajudaria a escalar a atividade do XRP e XRP-LED. Você tá vendo? Alegando que a mudança ajudaria a escalar a atividade de XRP e XRP-LED. Eles não esquecem do XRP e XRP-LED. Não se preocupe. Eles estão focados ali, gente. Processos judiciais chegando ao fim. Não vão mais pagar 125 milhões, só 50 milhões para a SEC. Isso tudo faz com que o preço de 11 bilhões que a galera fala que não é 11, a gente já sabe que a Ripple recomprou, quando ela recomprou umas ações dela lá da época que a Andreessen Horowitz, a Google Venture e outras empresas, né, a Seagate comprou ações, né, da Ripple lá no início, né, financiou a Ripple no início. Teve a Tetragon que saiu, né? Saiu e pediu na justiça que ela devolvesse o dinheiro porque ela não queria estar envolvida com uma empresa que estava sendo processada. Ela foi lá e recomprou. Recomprou, parece que, não lembro se foi 200 milhões que ela pagou, e a empresa passou a ser avaliada em 15 bilhões, não foi 11. E mesmo que fosse 15 bilhões, hoje estaria desatualizada, como diz Brad Garlinghouse, por conta de tudo isso aqui, ó, compra da Riderwood, da Meteco, do processo judicial chegando ao fim, tá? Então, de acordo com a reportagem, na realidade, dizem que a Ripple fez. Ela não fez oferta, gente. Aí, você vem aqui nesse artigo aqui que fala assim: Circle registra a oferta pública inicial prevista para abril, 1º de abril, né? Tá aqui, eu deixei marcadinho aqui. O documento também mostrou que a Circle pagou quase 908 milhões em 2024 ao seu principal parceiro de distribuição, a Coinbase, para circular o USDC em sua corretora de criptomoeda. Você sabe o que significa isso aqui, gente? Esse valor aqui? Esse Nick Van Eck aqui, ó, CEO da Agora, né? Ele diz que o alto custo significa que a Coinbase está lucrando mais com o USDC do que a própria Circle. Ou seja, a Circle não está tendo lucro com a Coinbase, tá? Os altos custos explicam em parte por que a receita da Circle aumentou, enquanto seu EBITDA, né? Lucro antes, isso aqui significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de lucro líquido, né? O EBITDA é isso. Caíram em 2024, disse Matheus Singel, chefe de pesquisa de ativos digitais da Van Eck. Mais de 99% da receita da Circle no ano passado veio de suas reservas de stablecoins, segundo o documento. A empresa gera parte de sua receita com a manutenção de letras do Tesouro com rendimento. Vocês viram aonde é que ela faz isso? Aqui, ó, letras do Tesouro. Vocês viram que eles fazem aqui, ó, né? Eles minimizam os riscos, né, de liquidez e de contraparte ali, somente ela adquirindo pelos Reserve Fund, né? Um fundo de mercado monetário governamental registrado na regra 2A7, administrado pela BlackRock, né? E ele está disponível só para a Circle. E é aqui que ela faz o gerenciamento de risco lá, ó, de receita, né? A Circle também detém 6,2 milhões em Bitcoin. E olha só, gente, vocês lembram do vídeo que eu trouxe aqui? Quando eu estava falando da Mastercard e as suas e aquele monte de stablecoin que você agora pode comprar, né, que pode utilizar com o cartão Mastercard. E eu falei da ligação dela com a Circle por conta da USDC, e falei da Sui, que a Circle investe na Sui também, tá? Que é uma empresa que tem como cabeça lá um chinês, né? Ela também possui mais de 5,6 milhões em Sui e mais de 3,3 milhões em Ethereum, além de possuir o SEI, Apto
e Optimize. A empresa já tentou abrir o capital por meio de uma fusão. Você acredita? E você sabe de quanto que foi a proposta dessa fusão aqui? 4,5 bilhões. Quanto foi mesmo que a Bloomberg falou que eles disseram, né? Dizem que a Ripple fez uma oferta para a Circle aí de 4 bilhões a 5 bilhões. Olha aí, entre 4 bilhões e 5. Quanto que é 4 bilhões entre 4 bilhões e 5? 4,5, né? E aqui, ó, você vai ver essa notícia acontecer aqui, quer ver? A IPO da Circle legitima ainda mais as criptomoedas perante reguladores e entidades externas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu marquei. Se marquei, já sumiu tudo. Mas aqui tem como a gente voltar aqui, ó. Em meio à repressão das criptomoedas na China, ao sentimento desanimador dos investidores. Isso aqui foi quando, gente? Ó, dia 16 de julho de 2021. Aqui. Mas o anúncio da oferta pública inicial da Circle Internet Finance em meados de julho mostrou que a startup de criptomoeda ainda era capaz de atrair bilhões de dólares em novos investimentos. A fusão da Circle com a Concord Acquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito específico, eles chamam de SPAC, né? Avalia a Circle em 4,5 bilhões. Ó, lá em 2000 e quanto que nós vimos aqui? 2021. 4,5 bilhões. E a entidade combinada deve estrear na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo CRCL antes do final do ano. A fusão e oferta foi amplamente aplaudida na indústria de criptomoeda, né? O diretor e cofundador da empresa suíça de gestão de patrimônio Gotthard Fund Management observou ao Cointelegraph que a Circle, principal operadora da USDC, a segunda maior stablecoin em volume, existe desde 2014 e este é mais um exemplo de um player estabelecido sendo recompensado por sua contribuição ao ecossistema. Eles iam juntar com essa Concord aqui. Aqui diz assim, IPO no dia 16 de julho. IPO da Circle legitima, eu acho que é o mesmo, né? Pera aí. É o mesmo. Bom, esse aqui é um documento da Concord Acquisition lá na SEC, tá? Onde a gente vê aqui que tem 24 milhões de unidades aqui, né? Dos papéis dela lá. Eu acho que deve ser dos papéis. Ela é uma empresa recém-constituída. Deixa eu ver onde é que fala aqui. Gente, olha, recém-constituída na época aqui. Agora a data, deixa eu ver onde é que eu vi a data desse trem aqui. É grande o documento, gente. Ó, até 1º de janeiro de 2021, todos os corretores que realizarem transações com esse título, independentemente da participarem ou não dessa oferta. Ou seja, 1º de janeiro ali de 2021. Ou seja, é de 2021 esse documento aqui. E aqui ela, na época, era uma empresa recém-constituída. E a Circle estava querendo se unir a ela por meio de fusão. Tá aqui a fusão da Circle com a Concord Acquisition. Uma empresa nova que tinha acabado de fazer a IPO. É recém-constituída, tá? Tá aqui no documento da SEC. Constituída com o objetivo de realizar uma fusão, troca de ações, aquisições de ativos, compras de ações, reorganizações e combinações de negócios. Ou seja, ela é uma empresa de fusões e que ia fazer uma fusão com a Circle. Só que aqui dentro não fala da Circle, tá? É só falando dela, da Concord. Aqui é o site da Concord. Sobre nós, Concord Acquisition Corp 2 é uma empresa de aquisição de propósito específico, formada com o propósito de celebrar uma fusão, trocas de ações, aquisições de ativo, compra de ações. Ou seja, ela intermedia, né? Só que nesse caso aqui, ela ia ser adquirida ou fundida com a Circle. Para quê, gente? Para quê?
Você notou o que aconteceria aqui? Para a Circo não ter o trabalho de abrir mercado, gente. Já usaria o IPO da própria aqui. Isso é comum nos Estados Unidos, tá? Então, ia acontecer isso. Então, tá aqui, a Concorde 2 levantou 280 milhões, né? Pouco mais de 280 milhões em sua oferta pública inicial em setembro de 2021, listada na New York, na NYSE, né? E com o símbolo CNDA. De 2021 para cá, tem 4 anos que ela existe, que ela, na realidade, que ela abriu o mercado, né? Mas que ela existe, deve ter uns 5 anos, tá? E a Circo desde 2014, praticamente 10 anos, não conseguiu abrir mercado ainda, tá? Aqui diz assim, ó, última notícia, a empresa de stablecoin Circo abrirá o capital em um acordo de cheque em branco de 4,5 bilhões, apoiado pelo banco de investimento americano Goldman Sachs. A Circo é um importante parceiro de stablecoin da gigante de pagamentos Visa. Ó. Circo, uma empresa fintech apoiada pela Goldman Sachs e focada no desenvolvimento de stablecoin, anunciou oficialmente na quinta-feira seus planos de abrir capital, lá em julho de 2021. É continuação daquela outra reportagem lá. Segundo os termos do acordo, uma nova holding irlandesa adquirirá a Concorde e a Circo. Vocês lembram que aqui a Circo queria comprar, fundir, né? Aqui, ó. A fusão da Circo com a Concorde, né? Ia ocorrer. E aqui já não é a fusão, é a aquisição. É a aquisição da Circo e da Concorde por uma nova holding irlandesa. Eles já foram lá para a Irlanda criar uma holding lá para comprar, adquirir a Concorde e a Circo junto. E se tornará uma empresa de capital aberto e deverá ser listada na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo CRCL, né? A holding irlandesa. Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da Circo deterão cerca de 86% da propriedade da entidade pública. A empresa disse que abriria o capital por meio de uma fusão com a Concorde Acquisition Corp, uma empresa de cheque em branco, em um acordo avaliado em 4,5 bilhões. Beleza? Aqui é o formulário da Circo, querendo abrir a IPO no mercado, né? Aí a gente vem aqui o Nick Van Eck, né? Ele diz aqui, a Coinbase ganha mais dinheiro com o USDC do que a Circo. E mais dinheiro com o Ethereum do que com Ethereum. Não sei o que ele quis dizer ali, esse do Ethereum. Aí o mais interessante é esse cara bem aqui falando um negócio com ele. Quer ver, ó? Cadê? Isso me faz pensar com base nas avaliações de hoje, qual é a melhor compra, criptomoeda ou ações da Coinbase, né? A Circo pagou 210 milhões a Coinbase para comprar e dissolver o Center Consórcio. Olha só, gente, a Circo pagou 210 milhões para a Coinbase para acabar com a parceria que eles tinham, né? Diz o cara aqui, mas o Nick Van Eck tá falando que realmente, ou seja, será que é verdade isso, né? Aí vem o cara aqui e posta aqui o caminho, ó, das pedras. Vem aqui, ó. Circle Internet Group. Vamos ver o que tá dizendo aqui, ó. Data aproximada do início da venda proposta ao público, mais breve possível após a data desta declaração. Se algum dos títulos registrados nesse formulário, deixa eu ver aqui se fala. Ixi, o documento é enorme, gente. Ações ordinárias da classe A, esta é uma oferta pública inicial. Isso aqui é a questão do IPO, né? Lá de 1º de abril. O cara tá postando sobre isso de novo. A Coinbase também não tem participação na Circo? Eles participaram da rodada de Insiders TGE. Isso me faz pensar com base em avaliação hoje.
Deixa eu ver aqui. A Coinbase abaixo de 10 bilhões em MC durante o período de baixa foi uma oportunidade de compra geracional. Honestamente, a Coinbase provavelmente ainda é. Empresa e execução excepcional continua a impressionar. Ou seja, estão falando bem da Coinbase aqui, né? Deixa eu ver o que está falando aqui nesse... Onde está falando aqui. Além disso, a parcela da receita de USDC da Coinbase recebe que a Coinbase recebe é de 1/3 em 2022 e 2/3 em 2024. Bom, vamos aqui no que o Smoke está falando. Vamos lá. Ele fala aqui que o próximo IPO pedido pela Circle acaba de expor uma grande fraqueza. A Coinbase ainda fica com 50% da receita da reserva da USDC, mesmo depois que a Circle pagou 210 milhões para excluí-la do consórcio. Tá vendo que isso aqui não tem nada a ver com o que eles estavam conversando aqui, mas tem informações que ligam, né? Os 210 milhões aqui que a Circle pagou, né? O próprio Smoking está falando disso, né? Isso representa um enorme vazamento de lucro e a Ripple tem capital, a estrutura e o incentivo para consertá-lo. Ele está achando interessante, né, que a Ripple possa comprar a Circle. Veja como isso faz sentido. Em 2024, a Circle obteve 1,68 bilhões em receita, mas apenas 156 milhões em lucro líquido, impactado pelos custos operacionais e pelo acordo com a Coinbase. A Ripple, por outro lado, possui múltiplos canais de fluxos de caixa. Venda de XRP para instituições, taxas de pagamento transfronteiriças, receita de juros e investimento. A Ripple não carrega a mesma bagagem que a Circle, mas a Circle controla a USDC, a segunda maior stablecoin do mundo. Se a Ripple intervir, o que aconteceria? Ele pode absorver a receita da Circle, reestruturar os termos da Coinbase e aumentar as margens. Integrar o USDC no RippleNet e no Liquid Ruby, transformando a stablecoin em uma parte nativa do ecossistema Ripple. Combine a velocidade do XRP com a aceitação regulatória do USDC, criando um rolo compressor de 2 tokens para as finanças globais. A Ripple é a empresa testada e aprovada, tendo lutado e sobrevivido ao escrutínio da SEC. Agora esta é uma posição privilegiada para liderar o mercado regulamentado de ativos digitais. Ao adquirir a Circle, a Ripple ganha acesso instantâneo a mais de 60 bilhões em USDC circulante, adicionando escala e alcance à sua infraestrutura global. Em troca, a Circle ganha a força operacional e o poder de fogo legal e a integração direta com o DeFi da Ripple, eliminando sua dependência da Coinbase e, ao mesmo tempo, aprimorando todo o seu modelo de negócio. Ganha-ganha para ambas as partes. A Ripple pode integrar o USDC ao RippleNet e ao Liquid Ruby, transformando o stablecoin em uma classe de ativos nativas dentro do seu ecossistema de pagamento de liquidez. Com o XRP como um token de liquidez, o USDC como uma stablecoin regulamentada, a Ripple controlaria tanto os trilhos quanto as reservas da nova pilha financeira. A mudança consolidaria o papel da Ripple como uma espinha dorsal dos pagamentos globais. Os documentos abaixo mostram o quadro completo e revelam por que essa mudança faz todo sentido. Gente, tudo isso aqui, eu até marquei aqui, ó, agora está... Esta é uma posição privilegiada para liderar o mercado regulamentado de ativos digitais. Não, gente. Por que eu digo que não? Quanto tempo a Ripple sonhou em trazer RLUSD para cima? Como que a Ripple está trabalhando com RLUSD? Ela está trabalhando de forma gananciosa? Não, gente. A Ripple, ela não tem pressa. A Ripple não está nem preocupado. Se ela comprasse a USDC lá, a Circle, ela estaria dizendo assim, gente, eu não confio na minha RLUSD. Eu quero essa daqui porque essa daqui já tem uma confiança no mercado. Ou
Eu acho que a comunidade não está confiando no RLUSD ou no XRP Ledger. Eu vou comprar essa daqui porque aqui eu já estou dominando 60 bilhões. Não, gente, não pode ser assim. A Ripple nunca pensaria dessa forma. Se acontecer a compra, ou se acontecesse uma compra, eu ficaria assim meio com o pé atrás. Mas eu diria para você que não aconteceria. A Ripple não vai pôr preço na Circle, porque é jogar o XRP Ledger na lama, é jogar a RLUSD na lama. Porque é como se você falasse assim, eu lancei essa moeda agora, agora que nós estamos em 300 milhões, tem gente que está lá 60 bilhões, outros 140 bilhões, para a gente chegar lá no topo vai demorar, vamos comprar essa daqui, porque vai ser melhor. Gente, aí você pega e fala assim, ela vai ter aqui, ó, igual ele fala aqui, ao adquirir a Circle, a Ripple ganha acesso instantâneo a mais de 60 bilhões em USDC circulante. Gente, isso aqui não é dinheiro para Ripple. Isso aqui é o que a Ripple, inclusive, é custo para a Ripple manter 60 bilhões. Ela tem lucro? Tem, mas tem custos. Pegar o lixo da casa de outra pessoa para você tentar reciclar na sua casa, sem saber o que tem dentro daquele lixo. Mas você está sacaneando aí, Anderson, porque a BlackRock está lá no comando. Ninguém sabe o que está acontecendo com as reservas da USDC também, não, gente. Vocês não lembram dos vídeos que a gente trouxe aqui que tinha uma treta danada em relação a USDC? Procure aqui no canal, né? Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 vídeos falando sobre a USDC aqui e as tretas que houve naquela época, principalmente nas quebras daqueles bancos, né? Three Arrows Capital, e uma par de bancos aí que quebrou e a USDC envolvida aí. A Ripple, ela não quer manchar o nome da URL-USD, gente. Então, eu acredito que se ela fizesse proposta mesmo, ela estaria desmerecendo o URL-USD e isso seria até vergonhoso, tá? Aqui no documento que ele mostra ali, ó, Circle mira IPO, mas revela bagagem com a Coinbase, né? Nós já lemos sobre isso. Ripple oferece diversas soluções de pagamentos que permitem transações internacionais rápidas e de baixo custo. Instituições financeiras e empresas que utilizam a rede de pagamento da Ripple pagam taxas por transação. Os custos geralmente são baseados no volume e no valor das transações, proporcionando um fluxo de receita estável para a Ripple. Tudo tem custo, gente. Aí o cara fala que seria uma boa ela pegar 60 bilhões de... Tudo tá focado aqui, ó. Tudo tá focado aqui. 60 bilhões para a Ripple não vai fazer diferença nenhuma. Porque aqueles 60 bilhões ali não vai entrar para o patrimônio dela. Ela só vai ter mais trabalho. É melhor ela criar. A Ripple não tem aquele problema da Tether. Mais uma vez, a Ripple não tem aquele problema da Tether de não poder operar na União Europeia. Ela já tem licença europeia. E o que acontece? Ela só tem que lançar a stablecoin dela lá na Europa. E como que ela vai fazer isso? Tranquilo e calmo. Ela não precisa de comprar uma Circle da vida para ir para a Europa, igual a Tether estava aí fazendo fusões, né, fazendo parcerias com empresas para emitir o euro digital lá, stablecoin. Então vai pensando nisso. O problema do que está acontecendo aqui é que a Circle precisa de valuation, de valor. Alguém precisa de precificar a Circle. E eles estão criando narrativa, dizendo que é a Ripple que está fazendo isso. A Ripple não vai falar que não ofertou nada. Ela vai ficar calada. Você sabe por quê? O silêncio para a Ripple é a melhor jogada, tá? Porque se ela falar que não sei o quê, além dela desmerecer um concorrente, a concorrência é muito importante para a Ripple.
Vocês já viram o que aconteceu com a Microsoft no passado por causa de concorrência? Pois é. E com o Google agora também, né? Então, o que eles querem aqui, ó? Em 2024, o valor da Circle chegou a 9 bilhões, né? Entre 9 e 5 bilhões, alguma coisa assim, para fazer o seu IPO. Então tá aqui, ó. E aí o Gordon fala aqui, eu ouvi dizer que a Circle não aceita nada menos do que 6,9 bilhões. Aí fala aqui, os palhaços das finanças tradicionais ainda tentando colocar as mãos nas criptomoedas. A Ripple quer comprar a Circle por 4,5 bilhões? É como tentar capturar a liberdade com as redes douradas. Aí alguém fala assim, o melhor que posso fazer é o SDC para 3 dólares. Quem conhece a imagem aqui sabe do que ele está falando. Eu me pergunto, de onde a Ripple tira todo o dinheiro? Não poderia ser despejando sua shitcoin 100% minerada no varejo? A galera aproveita para isso, né? Bom, vamos lá. Tá fechando aqui, gente. Aqui, mais um detalhe que eu diria que a Circle não estaria à venda. Por questões... A questão é, quando a Ripple apresentou esse preço na oferta da Circle? Ó, tá sendo pé no chão aqui. Provavelmente antes do anúncio da Circle Payment Network. A Ripple provavelmente está mais motivada do que antes, o que tornaria um segundo valor de oferta muito interessante. 2 dígitos com B. Fusões e aquisições são cheias de suspense. Eu vi ela falando aqui, né? Essa pergunta que tem que ser feita. Quando a Ripple apresentou esse preço de oferta aqui? Ninguém fez oferta. Se tivesse tido alguma oferta, eles tinham jogado ao menos no ventilador alguma coisa. Ó, estamos vendo mais alguma coisa por aí, tá? Se vocês prestaram atenção nas últimas aquisições, eles sempre ventilaram alguma coisa antes. E aqui eles não ventilaram nada, gente. E ó, a Circle dizendo que quer criar a Circle Payment Network e já arquivou um IPO. Você acha mesmo que a Circle tá à venda? A Circle tá abrindo IPO, gente. Ela quer que os investidores que forem comprar as ações dela pensem assim, eu vou comprar ações da Circle porque pode ser que a Ripple compre ela. E a Ripple é muito forte. De certa forma, a Ripple não falou nada até agora, porque isso dá força para a Ripple. Porque se eles estão criando uma narrativa dizendo que a Ripple está ofertando, é porque a Ripple tem muito. E ela pode muito. E se ela abrir um mercado, quem comprar ações da Ripple vai se dar muito bem. E se alguém comprou ações da Circle e um dia a Ripple venha comprar ela, né? Esse é o pensamento da narrativa. Ah, então vou comprar e a Circle vai abrir mercado com uma capitalização já lá no topo. Vamos dizer com 10 bilhões de capitalização, o valor de mercado dela de 10 bilhões. A Ripple tem 15, né? Teve gente ali que falou 11, mas a Ripple tem 15 já. É isso que eles querem, valorizar o seu papel, a sua capitalização. É só isso, gente, é só isso. Não tem outra coisa, tá? É manipulação que chama, tá bom? Desculpe aí o vídeo aí de quase 1 hora, praticamente 1 hora, mas vocês precisariam ver isso tudo detalhado. Se você acredita nessa narrativa, fique à vontade, coloque nos comentários que eu preciso saber, tá? E eu digo para vocês, aqui você tem voz, pode colocar nos comentários o que você quiser aí, tá? Se eu tiver errado, coloque nos comentários. Se você tiver alguma fonte que fale que a Ripple realmente fez a proposta, coloque nos comentários, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.